Será que é possível unir fé e ciência para viver mais e melhor? E se a longevidade não for só uma questão de sorte ou genética, mas sim de escolhas que a gente faz todo dia? Escolhas que alinham o nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito? É exatamente essa a proposta que vamos explorar hoje, mergulhando nos ensinamentos da obra rumo aos 120 anos. O material propõe uma verdadeira jornada de transformação, que junta princípios bíblicos antigos com as descobertas da ciência moderna. A ideia é que, ao final, a gente consiga entender por que cuidar da saúde é, na verdade, uma questão de propósito e como podemos construir um estilo de vida que nos leve a uma vida não apenas mais longa, mas cheia de significado. O ponto central aqui é que a sabedoria da Bíblia e as evidências da ciência não precisam ser vistas como coisas opostas. Muito pelo contrário. Os autores defendem que quando a gente junta as duas, elas nos dão um guia completo para uma vida longa, saudável e, o mais importante, com sentido. O argumento é que tanto negligenciar o corpo em nome do espírito é um erro, quanto cuidar do corpo sem um propósito maior é um esforço que acaba sendo vazio. A proposta, então, é uma integração total. E o livro já começa encarando uma contradição que, vamos ser sinceros, muita gente vive hoje em dia. De um lado, existe a promessa de uma vida abundante, uma ideia que traz energia, vigor, propósito. Mas do outro lado, a gente tem a realidade de uma rotina moderna que é marcada por exaustão, estresse crônico e uma lista de problemas de saúde que só cresce. É exatamente para fechar essa lacuna, esse espaço entre a promessa e a realidade, que os princípios do livro foram pensados. E o ponto de partida é um depoimento bem forte do próprio autor, o Dr. Aldrin Marshall. Mesmo sendo médico e pastor, ele admite que o estilo de vida que ele levava estava, nas palavras dele, o matando. Era fadiga o tempo todo, sono de péssima qualidade, problemas digestivos, dores pelo corpo, essa era a realidade dele. Foi essa crise pessoal que o obrigou a ir atrás das respostas que, mais tarde, se tornaram os ensinamentos dessa obra. Para ilustrar essa situação, a analogia da Ferrari batida é perfeita. Pensa só, você tem uma Ferrari na garagem. Uma máquina de altíssima performance, feita para coisas incríveis. Agora imagina abastecer essa Ferrari com combustível adulterado, nunca fazer a manutenção e dirigir de qualquer jeito. Pois é, segundo o autor, é isso que a gente faz com o nosso corpo. Nós somos essa obra-prima em potencial, mas acabamos nos tornando incapazes de alcançar nossa melhor performance e de cumprir nosso propósito. Então, para a gente entender como consertar essa Ferrari, a nossa análise vai seguir um roteiro de 5 passos, ok? Primeiro, a gente vai diagnosticar a crise do estilo de vida moderno. Depois, vamos entender a base teológica que enxerga o corpo como um templo sagrado. Na sequência, vamos investigar o inimigo silencioso que é o estresse, explorar o poder da alimentação como remédio e, por último, vamos conectar tudo isso ao grande objetivo, que é viver com propósito. Começamos, então, pelo diagnóstico. O livro estabelece que a grande maioria dos problemas de saúde que a gente enfrenta hoje não são obra do acaso. Eles são o resultado direto de um estilo de vida que não funciona. E para mudar esse quadro, não adianta só fazer um pequeno ajuste. É preciso uma transformação fundamental na nossa forma de pensar. E essa transformação fundamental tem nome: metanoia. Essa palavra grega é a chave de todo o processo. Não estamos falando de uma nova dieta ou de um programa de exercícios que dura umas semanas e depois acaba. Metanoia é uma mudança profunda e duradoura na mentalidade. É o ato de sair do piloto automático que muitas vezes nos guia para hábitos ruins e começar a fazer escolhas de propósito, escolhas alinhadas com um objetivo maior para a nossa saúde. Certo, mas o que motiva uma mudança de mentalidade tão profunda assim? O livro argumenta que a motivação mais forte não é só o medo de ficar doente ou o desejo de ter uma boa aparência. A razão mais poderosa vem de um lugar muito mais fundo: a compreensão de que nosso corpo é sagrado. Esse princípio bíblico muda tudo de lugar. Ele tira o cuidado com o corpo do campo da vaidade e o coloca no campo da responsabilidade espiritual. Se o corpo é visto como um templo, um lugar sagrado, então cada escolha que a gente faz sobre o que come, sobre como descansa, sobre como lida com o estresse, tudo isso se torna um ato de reverência, de boa administração daquilo que nos foi dado. Mas por que essa ideia de cuidar do corpo foi meio esquecida em alguns lugares? A obra aponta para a influência de uma filosofia antiga que via o corpo como uma espécie de prisão da alma, algo que deveria ser desprezado. Em contraste total com isso, a visão bíblica é integral. Espírito, alma e corpo estão conectados de uma forma que não dá para separar.
A saúde de um afeta diretamente a saúde dos outros. Sendo assim, cuidar do corpo não é só algo permitido, é essencial para uma vida espiritual plena. Agora, vamos falar de um dos maiores vilões da vida moderna, o estresse. Originalmente, foi feito para ser um mecanismo de proteção, sabe? Aquela resposta de luta ou fuga para perigos imediatos. O problema é que no nosso mundo, ele virou um estado crônico, constante, que vai sabotando a nossa saúde e nosso bem-estar em silêncio. Pensa no estresse como um medidor. Na zona ideal, um pouquinho de pressão até nos ajuda a ter foco, a ter uma boa performance. Só que o estilo de vida moderno nos empurra o tempo todo para a zona vermelha, para um estado de estresse crônico. E viver ali significa que o corpo está sempre inundado com hormônios como cortisol, o que com o tempo leva à exaustão, à inflamação e a um monte de doenças. E para entender os efeitos devastadores do estresse crônico, a obra nos apresenta um estudo de caso bíblico que é fascinante. A história do profeta Elias. Logo depois de uma grande vitória espiritual, um momento de altíssima tensão, Elias entra num estado profundo de esgotamento, físico, mental e espiritual. Hoje a gente daria um nome para isso: burnout. O desespero de Elias é palpável. Ele chega ao ponto de pedir a própria morte. Isso mostra de um jeito muito forte que o burnout não é só um cansaço físico, é uma exaustão que atinge a alma, que drena a esperança e que mina a própria vontade de viver. E aqui vem a grande lição dessa história. A resposta de Deus para o esgotamento de Elias não foi um sermão, uma correção ou uma ordem espiritual. A primeira intervenção foi surpreendentemente prática, focada no corpo dele. E isso revela um princípio fundamental. Muitas vezes, a cura da alma precisa começar pela cura do corpo. A recuperação de Elias se baseou em 3 pilares de uma simplicidade enorme: comer, beber e dormir. Deus proveu pão e água e o deixou descansar. Antes de qualquer conversa, antes de qualquer direção espiritual, ele cuidou das necessidades mais básicas do corpo. É uma lição muito poderosa sobre por onde a restauração muitas vezes precisa começar. E essa recuperação de Elias nos leva direto ao próximo ponto: o poder da alimentação. A obra dedica bastante atenção a esse tema, defendendo que a nossa cozinha pode e deve ser a nossa principal farmácia. Hipócrates, o pai da medicina, já tinha entendido esse princípio há milênios. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Comida não é só energia ou prazer. Cada alimento é um pacote de informações para o nosso corpo, com substâncias capazes de prevenir, tratar e até reverter doenças. É a farmácia da natureza à nossa disposição. O contraste aqui é muito claro. De um lado, a gente tem os alimentos artificiais, ultraprocessados, que a obra liga diretamente a uma série de problemas de saúde, como obesidade, fadiga e doenças crônicas. Do outro, os alimentos naturais, integrais, que são apresentados como ferramentas de proteção, que dão vigor e fortalecem o nosso organismo. A escolha que a gente faz todo dia entre essas duas colunas define em grande parte o nosso caminho para a saúde ou para a doença. E para sustentar essas afirmações com evidência científica forte, a obra destaca um estudo de grande impacto chamado Pure. Esse estudo é apresentado como um divisor de águas, porque os resultados dele desafiaram diretamente algumas das ideias sobre nutrição que foram tratadas como verdade por décadas. A relevância do estudo Pure vem, em parte, do tamanho dele, que é impressionante. A gente está falando de mais de 135 mil pessoas, acompanhadas por quase uma década em 18 países diferentes. Uma amostra desse tamanho dá um peso estatístico enorme para as conclusões, tornando muito difícil ignorá-las. E as conclusões foram, no mínimo, bombásticas. O estudo Pure mostrou que um consumo alto de carboidratos, principalmente os refinados, estava ligado a um maior risco de morte. Por outro lado, um consumo maior de gorduras, incluindo as saturadas que foram vistas como vilãs por tanto tempo, estava associado a um menor risco de mortalidade. Isso vira a pirâmide alimentar tradicional de cabeça para baixo e sugere que o grande vilão da dieta moderna talvez não seja a gordura, mas sim o excesso de açúcar e de carboidratos processados. Finalmente, a gente chega ao propósito de tudo isso. Por que buscar saúde e longevidade? A obra argumenta que o objetivo não é simplesmente viver mais tempo, mas ter mais vida nos nossos anos. É sobre ter a vitalidade que a gente precisa para cumprir o propósito para o qual fomos criados. E aqui a gente encontra uma convergência incrível entre a fé e a ciência. A obra aponta para uma passagem no livro de Gênesis que fala de um limite de 120 anos para a vida humana.
Milhares de anos depois, pesquisas científicas de ponta, publicadas em revistas como a Nature, chegaram a uma conclusão muito parecida, sugerindo que o limite máximo da longevidade humana realmente gira em torno dos 120 anos. Um ponto crucial aqui é a diferença entre senescência e senilidade. Senescência é o processo natural de envelhecer, que pode acontecer com saúde e com o corpo funcionando bem. Já a senilidade é o envelhecimento ligado a doenças e a um declínio que incapacita. O objetivo proposto não é só estender a vida, mas estender o período de saúde e vitalidade. É buscar a senescência e não a senilidade. Essa frase do Dr. Marshall é um chamado à ação muito poderoso. Ela resume a mudança de mentalidade que é proposta. Sair de uma postura passiva, de só sobreviver aos dias, para uma postura ativa, intencional, de viver plenamente cada momento com saúde, com energia e propósito até o fim da jornada. Resumindo, o caminho prático para essa vida plena é construído sobre alguns pilares fundamentais: gerenciar o estresse, comer comida de verdade, dormir bem, movimentar o corpo, garantir a hidratação e ajudar nos processos naturais de limpeza do organismo. Juntos, eles formam a base de um estilo de vida que se sustenta e que tem propósito. Portanto, a obra Rumo aos 120 anos nos convida a uma jornada completa, integral. Ela nos lembra que a vida abundante não é um ideal distante, mas uma realidade que pode ser construída com escolhas diárias que honram essa conexão profunda entre espírito, alma e corpo. Nessa visão, cuidar do corpo deixa de ser uma obrigação e se torna uma forma de adoração e uma ferramenta essencial para cumprir um propósito maior. E para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Diante de tudo isso que a gente conversou, qual seria o primeiro pequeno passo que alguém pode dar, ainda hoje, para começar a alinhar o cuidado com o corpo ao seu propósito de vida? A grande transformação, como a gente viu, começa com essa pequena decisão, com uma metanoia.